Senhor, estamos felizes e muito gratos pela vida dele. Que em nome de Jesus Cristo vos abençoe. Muito obrigado e amém. Seja muito bem-vindo, pastor Jefferson. A casa é sua em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos sentar, amados. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que está fazendo também 6 anos que eu estive aqui, né? Eu vi na abertura, né? Quando abriu o primeiro salão, né? E é uma alegria ver uma igreja tão viva, um louvor tão abençoado, né? Um povo que busca o Senhor, né? Muitos jovens, né? Isso é maravilhoso. Eu sou Jefferson, da cidade de Brodowski. Aliás, eu moro em Brodowski há 34 anos. Eu sou de Ribeirão Preto. Me converti em Ribeirão Preto, casei com Janete e tenho 5 filhos. A Evelyn, o Jonatas, a Kelly, a Débora e a Emily. É tanto filho que eu esqueço o nome. E já tenho 4 netinhos, né? Que é a alegria da nossa vida, né? Queridos, eu era católico, fui coroinha, fiz crisma, primeira comunhão e tudo tem direito. Porque eu morava do lado da catedral, ali em Ribeirão Preto, no centro, e minha mãe fazia a gente participar de tudo. Mas você chega na adolescência, desvia, né? Vai fazer um monte de coisa, mas eu era católico. E aí fui pro mundo, né? Fui fazer tudo que não devia. Aí com 18 anos de idade, minha mãe começou a pegar no meu pé para eu ir num retiro da igreja católica. Eu falei, mãe, esse negócio de igreja é para velho. Eu tenho 18 anos, eu ia fazer 18 anos, né? Eu falei, quando eu aposentar, eu vou para a igreja. Agora, mãe, eu vou curtir a vida. E, queridos, eu falo aqui, eu não tinha problema nenhum, porque com 18 anos eu era super iludido, né? Eu acho que eu tenho que sair daqui, né? E eu estava achando que a minha vida estava ótima. Eu achava que a minha vida estava maravilhosa, né? Eu só pensava em sair, passear, namorar, né? Mas eu fui. Tanto que a minha mãe insistiu, tanto que ela falou comigo. Eu falei, eu vou lá para atender a minha mãe. Ela para de me pegar no meu pé, né, pastor? E eu continuo minha vida. Aí peguei meus maços de cigarro, peguei meu tênis de jogar bola, meu calção, falei, se tiver um futebolzinho eu jogo. Catei meu gravadorzinho, que era um tijolinho na época, né, aquele gravadorzinho, com as minhas músicas da Maria Bethânia, Chico Buarque. Falei, eu fumo meu cigarrinho, ouço um Chico Buarque, debaixo de uma árvore, passo o final de semana e minha mãe para de pegar no meu pé, né? Minha mãe para de me importunar. E fui lá. Cheguei lá, queridos. Como eu disse, eu tinha feito crisma, fui coroinha, fiz primeira comunhão, mas eu nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Engraçado isso, né? Eu nunca me deram uma Bíblia. E quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar uma Bíblia. E aquelas palavras que eles foram dizendo tinham a ver com a Bíblia. E eu fui ficando chocado. Esqueci até do cigarro. Porque o Jesus da Bíblia não era o Jesus que eu conhecia. E eu comecei a ver que o Jesus da Bíblia não era aquele que eu morria de dó de Jesus. Eu passava a noite ali na sexta-feira da Paixão, velando Jesus. Morria de dó. Falei, meu Deus, se eu estivesse lá, eu não deixava fazer isso com ele. Eu achava que eu era mais forte que Jesus, né? E aí eu vi que Jesus era o Filho de Deus, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
queridos, muito orgulhoso, não queria, me expressar para ninguém. Eu fui lá no fundo da sala, era uma sala de palestra grande, e eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, se é verdade o que está escrito na Bíblia, eu quero te seguir. Custe o que custar na minha vida, eu vou te seguir. Irmãos, ali eu tive uma experiência com Deus, sozinho. Por isso, esse negócio de aceitar Jesus não é coisa de crente, não é invenção de crente. Esse negócio de vir na frente aceitar Jesus não é invenção de crente, é a palavra de Deus. E eu falei: Jesus, se a tua Bíblia é verdade, se é verdade o que está escrito na Bíblia, eu quero te seguir. Custe o que custar na minha vida, eu vou te seguir. Nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Queridos, eu voltei para minha casa, voltei para os mesmos botecos que eu frequentava, para os mesmos amigos. Eu tinha uma torcida de futebol, eu era líder da torcida de futebol do Botafogo, e tinha, de domingo enchia aquela turma na minha casa para ir para o estádio. Eu tinha a turma da noite que saía para ir para bar, e eu voltei para os mesmos lugares que eu ia, porque ninguém me instruiu, ninguém me falou nada, ninguém me orientou. Mas meus amigos falavam assim: você não é o mesmo, o que aconteceu com você? Mas nem eu sabia explicar. Eu sou o mesmo, mas eu sabia que eu não era, eu não consegui mais não orar. Eu não consegui, fui lá, comprei uma Bíblia para mim, e eu tinha que ler, não entendia nada, mas eu tinha que ler. Eu lia, eu tinha que ler. Eu lia, eu não entendia nada, mas eu lia. E eu nunca mais, foi 1979, eu acho que a maioria não tinha nascido. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais. Um dia, meu líder na igreja católica disse assim: olha, você tem que escolher. Eu falei: eu escolhi. Porque aí eu fui, peguei firme lá. Você tem que escolher. Eu falei: eu já escolhi. Eu escolhi a Bíblia. Ele falou: então aqui não é o seu lugar. Eu tinha procurado um pastor. Eu queria muito conhecer a palavra. Eu procurei um pastor metodista. E esse pastor foi nos ensinar a palavra de Deus. E Deus mudou a minha vida. Nunca imaginei ser pastor. Não pensava em ser pastor. Não pensava nada disso. Só queria servir a Deus. E o Senhor me levou para Brodowski. Mudou totalmente os meus planos. Meus projetos eram outros. Por isso que eu falo para você, que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Nem os caminhos do Senhor são os seus caminhos. E os de Deus é melhor para a sua vida. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida que não é do jeito que você imaginava, é porque Deus tem outros projetos para a sua vida. A gente tem que aprender, queridos, a se soltar. Porque Deus leva. Amém? Não é você que está no volante, é Deus. Uma vez eu ouvi um pregador falar, eu era jovem e nunca mais esqueci. Ele disse assim: a nossa vida é como um carro, e a gente muitas vezes quer estar no volante. Aí a gente convida Jesus para ser copiloto, e a gente quer dirigir com Jesus do lado. Aí, a gente muitas vezes dá uma melhoradinha nessa situação e bota Jesus no volante. Mas a gente fica do lado de copiloto dando palpite. Vira aqui, para ali, aqui eu não quero, vamos ali. E a gente transforma Jesus no nosso chofer. Ele não é o seu chofer. Ele falou assim: sabe o que é certo? Naquela época, pastor, o Monza era o carro top da... O Monza, que era o carro de lançamento, ele falou assim: olha, o Monza tem um porta-mala bem trancadinho e bem fechadinho. O certo é você entregar a chave para Jesus, entrar no porta-mala e se trancar lá. E falar: pode levar, Jesus, onde o Senhor quer. Se tranca no porta-mala, que o Senhor leva a sua vida aonde Ele quer. Amém?
Deixa Deus dirigir a sua vida. Vai dando glória e aleluia, porque o Senhor tem o melhor para você. Deus não tem planos ruins para os filhos dele. Deus não tem projeto ruim. O que Deus tem para você é muito melhor do que você sonhou. Eu agradeço todos os dias. O meu projeto era ser advogado, morar em Ribeirão Preto. E hoje eu sou pastor, moro em Brodowski. E eu agradeço todos os dias, porque Ele mudou os meus projetos. E me deu outra realidade. Todos os dias eu agradeço ao Senhor, porque o que Ele fez na minha vida é melhor do que o que eu teria feito. Amém? Nós tivemos uma cruzada maravilhosa esse final de semana em Brodowski. Sexta e sábado nós tivemos 2 cultos de cruzada. E irmãos, foi assim, algo sobrenatural. Várias pessoas cegas passaram a enxergar. Pessoas surdas passaram a ouvir assim na nossa frente. Uma família ali, pessoas com câncer, que não conseguiam se mover, saíram andando. Foi assim, realmente uma experiência como poucas eu vi na minha vida, em 40 anos de convertido, né? Porque eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas, porque vem vindo um avivamento tremendo aí. O avivamento, queridos, já começou. Bem, o avivamento já começou. Nos últimos dias Ele derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Já começou. Quem quer fazer parte deste avivamento? Entra, meu irmão, entra neste mover, porque Deus vai visitar o Brasil. De uma maneira como Ele nunca visitou antes. Ele vai visitar o Brasil. Abra comigo. E desde o dia que eu comecei a orar, ali na cruzada, eu falei, Senhor, domingo eu vou estar lá no Fernandes. O Senhor colocou este texto no meu coração. E todas as vezes que eu orei, o Senhor me levou neste texto, então eu vou ser obediente. E Efésios 6:10. Cadê que a minha água que estava aqui, meu irmão? Ô, glória. Quanto mais... Todo mundo achou? Quem não achou, eu te digo, espera um pouco. 3:10, em diante. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestidos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus grandioso, Deus bondoso. Nós estamos aqui porque nós somos sedentos pela Tua glória. Nós temos sede de Ti, Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede, tem fome da Tua presença. Deus, nós queremos é do maná que vem do céu. Nós queremos o que o Teu Espírito ministra em nossas vidas. E eu te peço, ministra na minha vida e através da minha vida, na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Ministra, Senhor. Toca. E que ninguém saia deste lugar sem ser visitado pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Queridos, seria maravilhoso se Deus abrisse os nossos olhos espirituais de toda a igreja, para nós enxergarmos o que acontece no mundo espiritual, o que se passa no mundo espiritual. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina a respeito. A gente muitas vezes abre uma igreja, e aqui vocês montaram uma igreja, e muitas vezes, quantas igrejas tem espalhadas aqui em Orlândia ou em todo o Brasil, e muitas vezes nós achamos que uma igreja é púlpito, é som, é bateria, guitarra, é cadeira. Então a gente muitas vezes acha que abrir uma igreja e estabelecer uma igreja é alugar um salão, ou construir colocar um bom instrumento, boas cadeiras, arrumar tudo, botar uns enfeites, e nós temos uma igreja. E nós achamos que igreja é isso. E que é só isso que acontece, e que se as pessoas entrarem por aquela porta, serão abençoadas. Queridos, é muito, muito, muito mais do que isso. Quando vocês estabelecem aqui uma igreja, quando vocês estão aqui e vêm para cá, estabelecem uma igreja aqui, vocês mexem com o mundo espiritual de toda a região. E depois começam a mexer com o mundo espiritual de toda a cidade. Porque, presta atenção, quando Jesus, a última proposta de Satanás para Jesus levou ele e disse o seguinte: olha os reinos da terra, eu te dou tudo. Ali era uma conversa que não tinha mentira. Satanás não ia mentir para Jesus, porque Jesus conhece Satanás conhece a Jesus, não tinha como ali mentir para Jesus. Então a proposta que Satanás estava fazendo era uma proposta verídica, era uma proposta verdadeira, e Jesus poderia ter aceitado. Satanás também não ia gastar tempo fazendo uma proposta que não ia ter sentido nenhum. Jesus poderia ter abdicado da glória, renunciado à nossa salvação. E o que ele fala? Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Por isso que Jesus disse: no mundo jaz o maligno. E foi o que Satanás propôs para Jesus: se você largar o teu pai e me servir, eu te dou os reinos desta terra. Por isso que este mundo é do diabo. Quem governa e domina este mundo é Satanás. Por isso que neste mundo tem ódio, tem briga, tem contenda, tem disputa, tem guerra, tem gente com muitos e outros com nada, injustiça, desigualdade. Por isso que este mundo é injusto. E se você for procurar justiça neste mundo, você não vai encontrar. A nossa justiça é Deus, amém? É de Deus. Por isso, queridos, preste atenção. Este mundo jaz o maligno, e o mundo vive em trevas. Mas quando uma pessoa se converte, ela é tirada do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Ela é tirada do império das trevas e levada para o reino de Deus. Quando isso aconteceu, pastor? Quando eu for para a glória? Não. Isso aí aconteceu quando você aceitou Jesus. É por isso que ele nos tirou na cruz, ele te conquistou esta vitória. E espiritualmente você sai de debaixo do domínio do diabo e entra debaixo do reino de Deus. Império e reino fala de governo. Império e reino é governo. O império de Satanás é o domínio, o governo dele. E a pessoa que está no mundo está debaixo deste império, o império do inimigo. Mas quando uma pessoa aceita Jesus, espiritualmente, você não enxerga isso. Você vem aqui na frente, aceita Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, parece que não aconteceu nada. Mas espiritualmente você é tirado do império das trevas e levado para o reino de Jesus. Você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você. Os anjos do Senhor passam a acampar à sua volta. O diabo vai ter que ficar ao seu derredor, rugindo, só isso. Mas não pode tocar, porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Você está me entendendo? Que muda tudo.
Por isso que uma pessoa, quando aceita Jesus, ela chega em casa, a família rejeita. Por isso que uma pessoa, quando aceita realmente Jesus, ela chega no emprego, todo mundo acha esquisito. Por isso que uma pessoa, quando aceita Jesus, tudo muda na vida dela, porque ela mudou a posição espiritual dela, e ela está debaixo do governo de Jesus, ela não tem mais parte com este mundo. Vocês podem ver, a pessoa pode ir onde ela quer, ninguém liga, nem fica sabendo. Falou que virou crente, a casa, irmãos, quando eu falei que eu ia ser crente, desabou. Meu pai pirou, hoje é crente. Mas foi uma guerra. Sabe por quê, queridos? Porque não é apenas mudar de uma igreja, não é apenas frequentar outra igreja, não é apenas você frequentar um salão, você mudou de governo, você mudou de rei, você mudou de senhor. Aí, preste atenção o que acontece. Você vai no banco e está lá o banco. E a Bíblia fala que em cima de cada cidade tem principado e potestade. Demônios que dominam as cidades, que controlam as coisas, que controlam tudo. Mas agora, a hora que você entra no banco, você não entra mais sozinho. A hora que você entra no banco, você é luz. O Espírito Santo habita em você. Tem anjos do teu lado. Os demônios que estão ali no banco, a ação espiritual maligna que está no banco, todo mundo fala, o que aconteceu? O que é? Entrou um servo de Jesus. E a hora que você vai andando assim, os anjos vão andando com você, e a glória de Deus sobre a sua cabeça, Shekinah. Vocês imaginem o que acontece no mundo espiritual dentro de um banco? Dá para você imaginar? Uma vez, Deus sempre prepara a gente, né? Eu era muito novo. Aí uma profeta falou assim para mim, tem um anjo que te acompanha. Ele é grandão. Tá bem, né? Tá bom. Fiquei feliz, né? Tô na rua de Brodowski, uma médium me parou. Falou, vem cá. Quem que é esse que está do teu lado? Eu podia até ficar confuso, alguma coisa, mas Deus já tinha falado para mim, né? Usou a profeta. Eu falei, é o anjo do Senhor. Ele não te larga, né? Eu falei, de jeito nenhum. Ele é grande, né? Eu falei, é. Você tem um anjo que te acompanha. Amém? Você tem a glória de Deus sobre a sua vida. Eu fui presidente da APM de uma escola. E quando eu fui presidente da APM, a dona Benedita não era convertida ao Senhor Jesus, ela era da cidade de Batatais. E ela se converteu. Ela converteu ela e o marido, e o filho foi para Macumba. O filho falou assim, se vocês vão virar crente, eu vou virar macumbeiro. E tem um terreiro forte lá em Batatais. E aí ela e o marido caíram de joelho orando, o Senhor falou, vai lá buscar o seu filho. Falou assim, irmãos, ela contando para mim, ela falou assim, pastor, o carro foi engasgando na rua, parecia que tinha um inferno tentando impedir eu de chegar naquele terreiro, né? Mas chegamos, pastor. Mas a hora que nós abrimos a porta do terreiro, todo mundo virou a cara. Falou, tira essa luz daqui. Você é luz. E a luz incomoda as trevas. Ela falou, o marido dela falou, eu vim buscar meu filho. Falei, está desmaiado lá no quintal. Olha. O marido catou, falou, o menino era forte, gordo, catou ele. Falou, o senhor deu força para o meu marido. Naturalmente, ele não ia conseguir aquilo, não. Catou aquele jovem, botou no carro, levou para casa, botou debaixo do chuveiro, ele ficou endemoniado debaixo do chuveiro. Eles oraram, lavaram ele, já libertou por dentro e por fora. E o rapaz foi para a igreja e hoje serve ao Senhor. Porque você foi chamado para fazer diferença. Agora, se um crente faz um estrago desse no império das trevas, imagina uma igreja, irmãos. Imagina vocês reunidos aqui. Imagina quando a igreja reúne para orar. Vocês abalam os céus de Orlândia. Vocês me entendem, queridos? A importância de uma igreja numa cidade. A importância de um povo que busca Deus numa cidade. Vocês entendem a diferença que vocês fazem? Ai, nós só oramos, não senti nada. Mas não é por sentimento, irmãos. É por fé.
Nós oramos hoje, nem sentimos nada. Não interessa se você sentiu ou não sentiu. Interessa que o diabo sentiu e botou em retirada. Você está me entendendo? Que muitas vezes você não vai sentir, mas isso não importa, não é o seu sentimento. Importa que no mundo espiritual vocês estão fazendo diferença. E a glória de Deus está vindo sobre essa cidade. E Deus está fazendo a diferença neste lugar. Amém? Por isso que Paulo fala assim: no demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Repete comigo: força do poder. Eu, durante muito tempo, eu me converti, comecei a servir o Senhor, fui para Brodowski, e eu era fiel, eu era correto, tudo direitinho, e eu me fortalecia no Senhor. Eu já era pastor, queridos, e eu me fortalecia no Senhor, orava de manhã, orava para almoçar, ia numa vigília no sábado, orava antes de dormir, de vez em quando dormia orando, né? Ajoelhava lá, já, a hora que eu acordava, estava lá de joelho. Mas eu não entendia a força do poder de Deus. E, queridos, existe um poder para você usar que é sobrenatural. E tudo que o diabo tenta quando você se converte é te impedir de usar a força do poder de Deus. Ele vai fazer de tudo para impedir o crente de se apropriar da força do poder de Deus, que é seu por direito. Por isso que o apóstolo Paulo fala: no demais, irmãos, seja revestido no Senhor e na força do seu poder. E a gente muitas vezes fica só se revestindo do Senhor e não entra na força do poder de Deus. Eu já era pastor, já estava em Brodowski, e eu tinha uma fábrica de costura, e o Senhor começou a falar comigo: ora, separa um tempo de oração. Irmãos, se tem um trem que é difícil é orar, né? Engraçado, né? As pessoas falam que é difícil dar o dízimo, não é não, irmão. Difícil é você desenvolver uma vida de oração. E eu era pastor, e eu orava aqui, orava ali, orava numa vigília, e o Senhor falou para mim: não, eu quero que você ore pelo menos 1 hora por dia, sozinho comigo. E eu peguei, e foi me dando uma crise espiritual, e Deus foi me botando assim numa situação que eu tive que começar a orar. Deus muitas vezes faz isso com a gente. Muitas vezes aquela crise que você acha que é para te destruir, é para te levantar. Muitas vezes as situações que Deus coloca na sua vida, não é para você perder bênção, é para você ganhar bênção. E eu então, irmãos, fiz um propósito de orar todos os dias, 6 horas da manhã, levantar e começar a orar. Nesta época, eu tomava um banho, porque se eu não tomasse um banho, eu dormia ali orando, né? Tomava um banho primeiro para acordar, e eu comecei a orar. E todos os dias eu comecei a orar. Todos os dias, orar, 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 orar. Quando eu comecei a orar, eu orava tudo, irmãos, em 15 minutos. Tudo que eu orava para o mundo inteiro, dava 15 minutos, pastor. Aí o Senhor falou para mim: está vendo? Você ora no atacado e no varejo. Você já ora tudo, né? Deus abençoe o mundo, abençoe o Brodowski, abençoe os irmãos, abençoe a minha família, amém. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Fica tempo na minha presença. E o pastor falou a mesma coisa no sábado, numa reunião de pastores que nós tivemos lá, e eu falei: é maravilhoso isso, né? Porque só quando você permanece tempo na presença de Deus é que você começa a ouvir o Espírito Santo. E aí, queridos, eu comecei a gastar tempo na presença de Deus. A igreja de Brodowski tinha 30 pessoas, fazia 8 anos que eu tinha começado a obra, tinha 30 pessoas. E eu comecei a orar, orar, orar. E Deus foi agindo na minha vida, foi agindo na minha vida, foi agindo. E eu fui começando a ouvir o Espírito Santo. Deus começou a mover. E aí eu entrei numa padaria em Brodowski. A hora que eu entrei numa padaria lotada, 5 horas da tarde, todo mundo esperando pão. Nessa época eu tinha uns 30 anos.
E a mulher da padaria era solteirona. Ela virou para mim e falou assim: sonhei com você essa noite. Eu falei: xiii. Eu falei: não vou nem perguntar, né? Vai que ela fala alguma coisa aí, né? Eu falei: é? Ela falou: é. Ela falou assim: você fazia assim para mim. Eu tenho que ir para a sua igreja. E ela veio e trouxe a família dela. Aí fui visitar o outro casal. A hora que eu cheguei lá, no outro casal, irmãos, pensa numa casa opressa. A hora que eu entrei lá, o homem da casa falou assim: sonhei com você essa noite. Eu falei: x, esse trem está pegando, né? O Senhor falou para mim ir para a sua igreja. Para eu ir na sua... Não eram cristãos não, irmão. O Senhor, você estava me chamando para evangelizar e pregar a palavra de Deus. E assim, Deus foi fazendo coisas que eu não imaginava que era possível. Deus tem o sobrenatural para você. Você me entende, queridos, que Deus tem uma ação sobrenatural para você. Deus age de forma sobrenatural. Tinha uma rádio em Brodowski, e eu fui lá e falei: eu quero um programa na rádio. A secretária era macumbeira da rádio. E ela falou assim: ó, o diretor falou que aqui não entra crente. Eu saí, tinha um símbolo grande da rádio do lado de fora. Eu fui lá, botei a mão no símbolo da rádio e falei: então essa rádio está amarrada. Em nome de Jesus. Essa rádio não vai para frente enquanto não tiver programa aqui dentro. E fui embora. Estou lá orando, o Espírito Santo falou para mim: vai para a cidade a pé. Obedece quando Deus fala com você. E eu fui andando sem rumo, na cidade, assim, lá no centro. Aí um menino falou: ô pastor, e vem ele e uma senhora. E chegou os dois assim, e falou: o senhor quer o programa da rádio ainda? Eu falei: eu quero. A moça falou assim, eu falei para a mulher: quem que é a senhora? Ela falou: eu sou a nova diretora da rádio, o diretor foi demitido. E ele falou que o senhor queria um programa na rádio. Eu falei: eu quero. Aí ela pegou na época, ela falou assim: eu quero 1.000. Eu falei: eu pago 500. Eu vou estar fechado. Aí eu falei, ela falou: que horário que o senhor faz o programa? Eu falei: das 10 às 11. Eu quero o programa. Ela falou: então faz até meia-noite, que aí já fecha a rádio. Fiquei pela metade do preço, o dobro do horário. E nós começamos a fazer aquele programa, irmãos, ali nós começamos a evangelizar. Amém? Porque Deus é Deus. Ela falou assim: o senhor fez programa de rádio, o senhor sabe mexer com a rádio? Eu falei: nunca entrei numa rádio na minha vida. Aí eu falei: não vou dar chance para o diabo botar areia nesse negócio, né? Na hora que eu botar o pé lá dentro, ninguém me tira, né? Ela falou: mas o senhor nunca fez um programa na rádio, como o senhor vai fazer? Eu aprendo na hora, minha filha, é só se ensinar que eu aprendo na hora. Fui lá, já sentei lá, era aquelas bolachas, sabe? Disco. Você tinha que cercar assim, eu ficava segurando com o dedo aqui, segurando o outro lá e falando no microfone assim, ó. E 30 jovens junto comigo ali. Era programa de auditório, virou programa de auditório, porque os jovens queriam tudo participar daquilo. E ali nós começamos a fazer a obra de Deus e glorificar o Senhor. Porque Deus é Deus de milagre, mas nós precisamos entender que a gente muitas vezes não usa o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós estamos com um programa, construímos 2 prédios, alguns irmãos estiveram lá, sabem, e nós construímos 2 prédios enormes. Depois que nós construímos 2 prédios, nós, as outras igrejas evangélicas que ganharam o terreno da prefeitura, o diabo ele se levanta, né, irmãos? A gente está glorificando a Deus, se levanta, e entrou uma ação do Ministério Público pedindo os terrenos das igrejas, de 7 igrejas evangélicas, querendo os prédios para a prefeitura. E nós começamos a orar, falei: Senhor, se o Senhor Deus, só o Senhor pode nos tirar daqui. Aí até a audiência, olha só que coisa interessante, e até a audiência com a juíza. E eu falei: Senhor, como que eu vou falar para a juíza tudo que nós fazemos aqui no prédio? Tudo que a gente realiza. Não dá. Ali na hora, e a gente também se embanana na hora, assim, a gente até esquece as coisas, né? A gente não lembra. O Espírito Santo falou para mim assim: coloca no jornal. No jornal. Aí eu liguei para o dono do jornal e falei: vem cá, eu quero fazer uma reportagem com tudo que a igreja faz, que a gente tem muita atividade na igreja. Que aí deu para fazer, botou foto, botou tudo, fizemos lá, 3 páginas. E eu fiz o jornal
para a juíza ver e ler. O Espírito Santo falou para mim. Aí, eu estou na audiência com a juíza. Olha como que Deus ainda mostra para a gente, para mostrar que foi Ele, né? Eu estou na audiência com a juíza, eu falei assim, doutora, fazer culto é o de menos, qualquer lugar eu faço culto. Mas eu tenho várias atividades, eu tenho vários projetos dentro da igreja, eu tenho aula de música, eu tenho psicólogo. Ela falou, não, eu li o jornal, eu sei de tudo. Deus ainda fez ela falar para eu poder saber que ela leu. Senão eu ia ficar na dúvida. Então Deus é Deus de poder. Amém? Deus quer revestir a igreja de poder e Deus tem o sobrenatural para a sua vida. Amém? Deus tem obras sobrenaturais para fazer. Deus não depende das leis dos homens, Deus não depende das leis monetárias, Deus não depende das circunstâncias, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele pode levantar aquele que não era nada como empresário, amém? Ele pode levantar aquele que não tinha nada para ter, amém? Talvez o teu ministério seja estar aqui na frente, ser um pastor, mas de repente Deus quer te levantar como empresário, um empresário que abençoa o reino. O pastor de Ribeirão Preto, ele chegou em Brodowski, pastor Isaac, ele chegou em Brodowski de carona, largando da mulher. A empregada dele que converteu, ele montou uma firminha, tinha alguns funcionários, ele montou uma firminha pequena, e ele pagava os funcionários e ficava sem dinheiro para comer. E a irmã da igreja recebia o salário, comprava a cesta básica e dava para o patrão. Você já viu isso? O patrão recebia a cesta básica de empregado, senão não comia. E ela pegou ele e levou ele para a igreja. E ele começou a ir na igreja, de carona com a empregada, que converteu. Irmãos, hoje, ele é um empresário de sucesso. Ele dá emprego para 50 pessoas. Tem uma empresa grande do lado do Ribeirão Shopping. E ele movimenta milhões. Sabe o que ele faz, queridos? Sabe que ele está preocupado com dinheiro? Não. Ele está preocupado em servir o Senhor. Eu falei, Isaac, você não para, meu Deus do céu. Ele vai em tudo quanto é lugar. E participa de tudo. E a vida dele está no altar. Ele fala, pastor, eu sou grato porque eu sei de onde Deus me tirou. E se Deus me colocou aonde Ele me colocou, é para glorificar o reino. Talvez Deus queira te levantar. Talvez Deus vai levantar homens e mulheres aqui para serem empresários, outros Deus vai colocar aqui para louvor, para palavra. Deus vai levantar homens e mulheres para ensinar. Vocês, os jovens precisam ser professores e ensinar nas escolas a palavra de Deus. Todos nós somos missionários. Se Deus te coloca num serviço, é para você ser missionário naquele lugar. Se Deus te coloca numa escola, é para você ser missionário ali. Deus, aonde Ele te colocou, é para te colocou ali para você ser uma luz, ser um missionário naquele lugar e fazer a diferença naquele lugar. Amém, queridos? Por isso nós precisamos do poder de Deus. Por quê? Porque tem ciladas. E fala assim, ó, o demais, irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do Senhor, do seu poder, para poder resistir a toda cilada do diabo. Que horas que termina o culto, pastor? Olha lá, é. Que hora que termina o culto, varão? 8h30. Tem que terminar um pouquinho antes, né? Senão a gente vai passando o horário, né, irmãos? O diabo arma ciladas. E nós temos que vigiar. A gente muitas vezes acha que a gente é crente, serve a Deus, e a gente é meio inocente. Fala para o irmão que está do teu lado, fica esperto. O diabo arma cilada. Qual cilada que o inimigo arma? Presta atenção. A gente muitas vezes acha que o diabo vai atacar a gente aparecendo para a gente de noite, no escuro, com 2 chifrão, um rabão, uns dentão. Irmão, seria uma bênção se ele aparecesse para você assim. Sabe por quê? Você ia virar um crente de fogo, irmão. Sabe por que o diabo não fica aparecendo para os crentes? Porque é que os crentes vão ser crente mesmo. Não é? Ó, meu irmão, se você ter um encontro com o diabo desse, você vai cair de joelho e vai orar
uma semana sem parar. É ou não é? É. O diabo é o mestre no engano. Ele se veste de anjo de luz. Ele não vai fazer isso com você, porque sabe que aí que você vai buscar Deus mesmo. Ele coloca pessoas na sua casa. Ele encosta pessoas na sua família. Ele coloca gente perto de você para mudar a sua cabeça, para mexer com a sua psique, para te desviar dos caminhos do Senhor. E a gente tem que ficar esperto. Tudo que o diabo não quer é que você seja um crente abençoado. Porque o crente derrotado é até uma propaganda para ele. Ah, tá vendo lá? Tá vendo? Você quer ser crente também? Olha lá o derrotado lá. Você vai ficar igual ele. O crente derrotado vira propaganda para o diabo. Mas Deus chamou para ser vitorioso e glorificar a Deus. E pisar na cabeça do diabo. Mas, preste atenção, queridos. Nós temos que ficar espertos. Observe com quem teus filhos estão conversando. Observe o que eles estão aprendendo na escola. A gente fica dormindo, como dizia antigamente, dormindo de botina. Quem está ensinando teus filhos ficam 5 horas na escola. O que eles estão aprendendo lá? Irmãos, eu já quebrei o palco tantas vezes, fui lá. Não ensina coisa errada para meus filhos, não. Hoje já estão tudo adultos, graças a Deus. Agora chegou a vez dos netos. E se tiver, eu vou lá também brigar. Não vai ensinar coisa errada para os meus netos. Quem que encosta na sua casa? Já viu o vizinho para dar conselho errado? Que beleza que é? Colega de serviço. Então, meus irmãos, presta atenção. Quarta-feira passada eu estava ministrando na minha igreja. Eu estava falando justamente sobre isso. Eu tenho uma tia. E essa tia, quando eu me converti, minha família eu fui evangelizando, se converteu. E ela veio para a igreja e trouxe 2 sobrinhos, meus primos, que eram crianças. Iam ir para a igreja e todas as noites eles oravam. Ia para a igreja, buscava a Deus, participava da escolinha. E eles oravam ao Senhor, ajoelhavam os 3, minha tia com os 2 filhos, e oravam e clamavam ao Senhor. Mas aí, queridos, apareceu um amigo que comprou um sítio. E esse amigo, eles eram doidos por sítio. Meu tio, o marido dela, gosta de sítio. Sempre gostou de criação. E esse amigo chamava para ir para o sítio. E eles começaram de domingo, irmãos, cedinho ir para o sítio. E chegava tarde desse sítio. E não dava para ir na igreja. Chegava cansado. Chegava já desanimado, as crianças dormindo, brincou, correu o dia inteiro no sítio. Chegava tarde, não vamos na igreja hoje, não vamos na igreja amanhã, não vamos na igreja outro domingo. Todo domingo, o amigo levava eles para o sítio. E todo domingo, chegava tarde, não dava mais para ir na igreja. E meus primos, que eram crianças, se tornaram adolescentes, desviados do caminho do Senhor. E não foram mais para a igreja. Aí meu primo, com 22 anos de idade, está sentado no banco BCN, na 9 de julho, em Ribeirão Preto. Entrou assaltantes e deram um tiro nele. Pegou aqui debaixo do coração e saiu aqui, estourou-lhe tudo por dentro. Ele ficou 6 meses internado. Quando a minha tia recebeu o telefonema de que ele tinha ido baleado para o hospital, ela caiu de joelhos e falou: Senhor, dá uma oportunidade para o meu filho, porque se ele morrer agora, ele vai para o inferno. Não deixa, meu Senhor, não deixa meu filho ir para o inferno. Salva ele, para ele poder voltar para a igreja, voltar para o Senhor. 6 meses depois ele saiu e ele começou a ir na igreja. Ele ia todas as terças-feiras do culto da terça-feira em Ribeirão Preto, mas não tomou atitude com Deus. Continuou fazendo as coisas do mundo, continuou no mundo, mas como ele sabia que foi Deus que tinha livrado a vida dele, ele ia na igreja.
Quando você estava lá na última fileira, quando o pastor falava assim, vamos ficar de pé, ele já vazava, não ficava nem para a última oração. 2 anos depois, ele falou assim, mãe, vamos na igreja. Minha mãe falou assim, minha tia, né, falou para ele, eu estou muito cansada, meu filho, eu não vou na igreja hoje. Ele falou, então eu vou sozinho. E pela primeira vez, ele sentou na primeira fileira. Ele estava sozinho. E naquele dia o pastor fez o apelo. E ele aceitou Jesus aqui na frente. 10 horas da noite. Ele tinha uma revenda de carros na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. 8 horas da manhã, entrou um homem e matou ele. Ele morreu ajoelhado. Ele se ajoelhou e o cara matou ele de joelho. Deus levou ele antes que ele voltasse para o mundo. Minha tia ficou desnorteada. Minha tia ficou... Eu não sabia o que fazer com a minha tia. Eu levei ela num retiro do Vale da Bênção, lá em Sorocaba. Ninguém conhecia a gente lá. Eu deixei ela lá uns dias no Vale da Bênção, em Sorocaba, porque minha tia, até hoje, ela não se recuperou disso, faz 25 anos. Um homem virou para ela e falou assim, nunca viu a gente na vida. Fique tranquila, seu filho está com o Senhor na glória. E Deus levou ele para a glória, deu uma oportunidade. Ele poderia ter se transformado num pastor, num pregador. Mas Deus levou ele, porque sabia que ele não ia tomar uma atitude. Mas a cilada, queridos, está lá atrás. Quando eles trocaram a igreja por um sítio. Quando ela deixou de levar os filhos da igreja para ir para um sítio, passar o dia andando a cavalo. O diabo arma ciladas, preste atenção. O diabo coloca pessoas no nosso caminho. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. A gente fica brigando com pessoas, a gente fica olhando para pessoas, e por trás das pessoas existe um mundo espiritual. O diabo usa pessoas, então não brigue com as pessoas. Ore ao Senhor, porque é o Senhor que te dá discernimento, é o Senhor que te dá graça, é o Senhor que conduz a sua vida. Você me entende, queridos? Que nós temos que orar e vigiar, ser pessoas perceptivas, atentas às ciladas do diabo, porque o inimigo, ele não vai deixar você facilmente receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai fazer de tudo para destruir seu casamento, ele vai fazer de tudo para desviar os seus filhos, ele vai fazer de tudo para que você não receba as bênçãos na sua vida, ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho do Senhor. Vigia. Preste atenção no que Deus tem para você, porque Deus tem coisas grandes para você. Se apega ao Senhor. Por isso que a gente tem também que orar todos os dias, interceder todos os dias, botar o joelho no chão todos os dias e clamar. Porque quando você ora, Deus te mostra. Quando você está orando, Deus te abre os olhos do entendimento. Quando você ora, Deus abre os teus olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual. Porque nós temos uma luta. Aqui, preste atenção no que eu vou dizer, é luta. Ai, pastor, eu já atravessei o vale, estou na Canaã prometida, agora eu vou desfrutar. Não, querido, na Canaã prometida tinha Jebuseu, Eteu, tudo quanto é eu lá. E eles tiveram que lutar. Aqui é guerra. Desfrutar vai ser no céu. Deus te chamou para ser um soldado. Deus te chamou para guerrear, chorar pela vida das pessoas, lutar pelas vidas delas. Deus te chamou para fazer a diferença neste mundo, para resgatar sua família, ministrar sobre a vida das pessoas. Você está aqui neste mundo para fazer a diferença. Você está aqui neste mundo e nós estamos em guerra e você é o soldado. Nós estamos aqui para fazer a diferença e você está aqui para fazer a diferença nessa terra. Amém? Você é soldado, chamado e arregimentado pelo Senhor da glória. Você é um soldado de Cristo. A gente canta tanto isso. Você é um soldado para fazer a diferença. Deus me levou para Brodowski para fazer a diferença, e Deus trouxe o Fernandes aqui, e vocês têm feito a diferença aqui.
Amém? E é para isso. E entenda, a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós não temos que ficar brigando com pessoas. A nossa luta é espiritual e a gente ganha no mundo espiritual. E o que você ganha no mundo espiritual se reflete no mundo natural. Até as suas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção, Efésios 1:3, toda sorte de bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você ficar no mundo natural, você não pega as bênçãos que estão nas regiões celestiais. Mas se você sobe espiritualmente, se assenta nas regiões celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos ficam nas tuas mãos. Você me entende? Você me entende que nós temos que tomar posse da nossa posição no mundo espiritual e orar e tomar postura, porque também nós atravessamos o dia mal. Tem crente que quando o trem fica ruim desvia. Tem crente que quando a coisa aperta deixa de vir na igreja. Tem crente que fica revoltado, pastor, aqui eu acho que não acontece isso, né? Mas lá, pastor, estou indo na igreja e estou passando luta, o que está me resolvendo ir na igreja? Ué, e quem disse para você que a igreja, você vir na igreja, você não vai ter mais luta? Eu acho que aumenta, o diabo fica bravo, mas eu piso na cabeça dele, porque Deus é minha vitória. Nós passamos o dia mal. E nós temos que estar preparados para atravessar o vale da sombra e da morte. Nós temos que estar preparados para enfrentar o dia mal, porque você vai enfrentar. Eu enfrentei vários na minha vida. Tem dias que são ruins, tem dias que são difíceis. A gente levanta, tem dias que parece que o inferno se levantou contra a gente. Quem já passou por isso? Tem dias que parece que o inferno se levanta contra a gente. Tem dias que parece que tudo conspira contra. Não é? Mas Deus tem uma promessa. Fica firme, porque você vai atravessar o dia mal e vai sair do outro lado inabalável. Amém? Preste atenção no que eu vou dizer. Cada vez que você atravessa um dia mal e sai do outro lado, você sai muito mais forte do que começou. Muito mais experiente e muito mais esperto. Você fica esperto. Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. As armas que Deus nos dá estão aqui, e essas armas são as mais poderosas no mundo espiritual. A verdade, repete comigo, verdade. Justiça. Preparação do evangelho da paz. Escudo da fé. Capacete da salvação. Palavra e oração. Olha, essas armas são poderosas. Essas armas que Deus coloca na sua vida, é a armadura do cristão, para te capacitar para vencer. Verdade. O pai da mentira é o diabo. Você foi chamado para andar na verdade. Fale sempre a verdade. Doa o que doer. Fale a verdade. Não precisa ser sem educação com os outros, né, gente? Tem irmã que fala assim, irmão, eu vou falar a verdade, teu vestido está feio. Isso não é verdade, né, irmã? Né? Ah, não, eu tenho que falar a verdade. Aí não é, né, irmã? Não é isso que eu estou falando, né? Andar na verdade. Tem gente que aproveita isso para fazer, né? Não pode. Aí você tem que, né, ser educado. Mas andar na verdade. Não aceite a mentira. Não aceite andar na mentira. Não minta. Uma vez uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu tenho o vício de mentir. Eu falei, eu tenho a cura para isso. Falou, qual, pastor? É fácil. Toda vez que você mentir, você volta e fala assim, olha, eu menti. Me perdoa. Pelo amor de Deus, pastor, se eu fizer isso, eu morro. Eu falei, a intenção é essa. Você passe tanta vergonha que você não faça mais isso. Ande na verdade. Justiça. Couraça da justiça. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não tem bênção para crente na Bíblia. As bênçãos são para os justos. Fui criança, hoje sou velho, nunca vi o crente evangélico mendigar o pão. É assim que está na Bíblia? Não. Eu fui criança, hoje eu sou velho, nunca vi o justo. E se você observar, todas as promessas da palavra de Deus é para o justo.
Não é para o crente. Pode observar. Tem um versículo que eu acho lindo. Fala assim: fira-me o justo. Se não me engano é Salmo 141. Fira-me o justo, e será por mercê. Será como óleo sobre minha cabeça. Quem quer unção? Quem quer unção? Deixa o pastor te exortar. E quando ele te exorta, e você se submete, vem unção sobre a sua vida. Amém? Fira-me o justo, e será por mercê. Até bênção tem quando o justo te exorta. As promessas da Bíblia são para os justos, não para o crente. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Repete comigo: discipulado. Agora olha para o teu irmão e fala: você tem que conhecer a Bíblia, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você receber um testamento de 500 páginas, relacionando tua tia rica lá, que você nem sabia que você tinha, morreu, e te deixou um testamento de 500 páginas. Você tem uma fazenda, você tem uma fábrica, você tem um carro, você tem uma casa, você tem joia, você tem um sítio, você tem não sei o quê. Você não vai ler as 500 páginas para saber tudinho. Você vai decorar, irmão. Você vai decorar, você vai ler. Daí um pouco você sabe tudo que você tem. Você vai ler dia e noite as 500 páginas de herança que você recebeu da sua tia, aquela fazenda, você sabe tudo. Queridos, esse testamento é eterno. Aqui tem promessa que você não usa porque você não quer. Aqui tem promessas preciosas que a gente não usa porque não conhece. Aprenda a conhecer a palavra de Deus, você vai ver o que vira a sua vida. Amém? Calçai os pés. Na preparação, você tem que andar sobre a palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Amém? Escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tudo que não pode acontecer é um dardo do diabo atingir seu coração. A fé é a proteção. O diabo fica ao derredor. Ele não pode te atacar, mas ele joga flecha. Preste atenção no que eu vou dizer. Você levanta de manhã, você orou, você falou: Senhor, te entrego o meu dia nas tuas mãos. Senhor, eu consagro o meu dia nas tuas mãos, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Então você está andando debaixo da direção do Espírito. Você está caminhando debaixo da direção do Espírito. Você agora é um agente de Deus. Quem aqui é um agente de Deus? Então você levantou de manhã, consagrou o teu dia, e você agora é um agente de Deus. Aí você encontra com um amigo, 8 horas da manhã. Você encontrou com um amigo. E aquele amigo, irmãos, mexe com a tua alma. Te ofende, te humilha. Cutuca lá no mais profundo da tua alma. E você vira um trem. Você fica inflamado. Aquele trem começa a te remoer. E você começa a ficar assim. Aí você fica nervoso. Aí você já chega no serviço nervoso. Aí uma hora para você já está queimando, assim, ó, né? Vontade de catar um para o pescoço. Né? Você continua sendo um agente de Deus? Não. Você se transformou num reagente do problema. Você está entendendo? Quem me entendeu, não glória a Deus. Então preste atenção, se você não tiver fé, todo dia o diabo vai preparar alguém para inflamar seu coração. Você está entendendo como que isso é perigoso? E você, em vez de ser um agente de Deus na terra, você é um reagente do diabo. Eu sou crente, busco a Deus. Mas todo dia o diabo consegue mexer com o seu coração e você deixa de ser um agente para ser um reagente. Tinha uma irmãzinha, lá em Brodowski. Irmãos, ela tinha uma língua tão afiada. Não tá, isso aqui só lá em Brodowski. Mas ela tinha um dom de mexer com a alma da gente, sabe?
Mas ela chegava assim, a linguinha dela era tão afiada. Eu não sei como que ela conseguia aquilo, que ela deixava a gente desestabilizado, nervoso. Aí, eu chegava na igreja, lá vinha a irmã. Aí, pastor, Pai do Senhor. Irmãos, acabava com o meu culto. Eu passava o louvor inteiro assim. Uma vontade de catar a palavra e descer bordoado em todo mundo. Por quê? Aí eu comecei a fugir da irmã. A irmã ia vindo para lá, eu ia para lá. Eu só converso com a irmã depois do culto. Porque antes do culto ela me atrapalha. Vocês entendem que muitas vezes, mesmo a gente sendo pastor, se a gente não vigiar, o diabo consegue te afetar. Então vigia, crente. Fala para o teu irmão, vigia, crente. A gente tem que ter fé. Ora. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Se uma pessoa te humilhar, ora ao Senhor. Se uma pessoa te diminuir, ora ao Senhor. Se uma pessoa te pisar, ora ao Senhor. Coloca na mão do Senhor. Porque se você ficar reagindo às situações e circunstâncias das pessoas, você não é um agente de Deus, você é um reagente. E use o capacete da salvação. O diabo vai atacar, ó, aqui. O problema está aqui, ó. O diabo rouba a nossa salvação aqui. Quanta gente conhecia a palavra de Deus, pensava as coisas direito, de repente a cabeça vira. Não deixa o diabo virar a sua cabeça. Bem? E use duas armas. Eu vou terminar. Use duas armas. Palavra. Agora já não é mais discipulado. É palavra. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Agora você tem que usar. Mas se você não conhecer, como que você vai usar? Profetiza a palavra. A hora que você olhar para o teu marido assim, você não fala assim, esse daqui é um traste inútil. Olha para o teu marido e fala, você é homem de Deus, ungido. Amém? Profetiza. Quando você abrir sua despensa, fala, meu Deus, olha aqui, não tem nada, que desgraça de vida. Não. Põe a mão na sua despensa e fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você olhar para sua esposa, não fala assim, ela é uma jaracucu. Olha para sua esposa e fala, mulher virtuosa. Profetiza a palavra. Quando você olhar para os teus filhos, não fala assim, seu burro, não vai virar nada na vida. Tem pai que fala isso mesmo sendo crente. Fala assim, meu filho, você é inteligente, você é servo do Deus Altíssimo, você é raça eleita, sacerdócio santo. Menino pode ser até meio devagarzinho, se você começar a profetizar, vai ficar esperto. Porque a tua palavra tem poder, você me entende, irmãos? Usa a palavra. Põe a mão na cabeça do menino assim, ó, e profetiza. Tem pai que profetiza coisa ruim para os filhos, depois fala, tá vendo? Não falei? Não falei que não ia virar nada? Lógico, ué. Boca fala, ué. Profetizou. Põe a mão na cabeça do teu filho e fala assim, ó, sacerdócio santo, raça eleita, varão de Deus, esse menino vai ser profeta. Profetiza, usa a palavra. Um dia, eu estava em Ribeirão Preto, eu era inconformado com o cinema fechado. Muitos anos a Vila Tibério fechado. Muitos anos. E eu inconformado com aquilo. Eu falei, gente, aqui dá uma igreja. Não a minha, porque eu já tenho a minha. Mas eu falei, aqui dá uma igreja. Eu desci do carro, irmãos, eu não aguentei. Parei o carro, fui lá. Botei a mão na igreja e comecei a orar. Todo mundo passando na rua movimentado. Senhor, eu tomo posse, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Eu tomo posse dessa igreja em nome de Jesus, desse salão. Cine Vitória na Vila Tibério. E orei. Liguei para um amigo meu. Ó, eu já orei. Como assim? Você vai levar a sua igreja para lá. Mas como assim? Não, eu já orei, já tomei posse. Você vai lá que a tua igreja vai para lá. Ele é muito assim, né? Aí, chama Jefferson também. Aí ele me ligou, querido, será que dá certo? Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, vai lá e aluga aquele negócio. Alugou, irmão, a igreja dele ficou lá muitos anos. Sabe por quê, queridos? Toma posse, amém? Nós ganhamos um terreno, o Centro Espírita ganhou de trás. Mas aqui não vai construir mesmo, né? Tirei o sapato, ainda bem que tinha grama, né? Não precisei pisar na terra. Tirei o sapato, comecei a andar naquela grama. E falei, Senhor, eu tomo posse disso daqui. Eu tomo posse. Em nome de Jesus, eu tomo posse.
A tua palavra diz que quando a gente colocar a planta dos pés, o Senhor dá por herança, eu tomo posse. Oramos lá, eu e uns irmãos. Encontrei com a médium na rua. Falei para ela assim, e aí? Vai construir? Ela falou, eu não sei o que acontece, que toda vez que a gente vai começar, alguma coisa atrapalha. Eu fiquei bem quietinho, porque eu sabia o que era. Porque 3 anos perdia, né? 3 anos ela perdeu e nós ganhamos. E hoje é o nosso prédio administrativo. Acho que é por isso que o diabo está bravo, né? Mas é nosso em nome de Jesus. Aliás, não é nosso, é do Senhor. Amém? Então profetiza a palavra. Com toda oração e súplica. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vocês querem ser vitoriosos? Ora ao Senhor. Gasta tempo com oração e súplica. Ore ao Senhor. A oração tem poder. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Comece a orar, fala, Senhor, visita a minha vida. Toca na minha vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu te peço, levante um exército. Oh Deus, levante um exército, Senhor, de guerreiros, de homens de oração, de intercessores, intercessoras. Queridos, o maior inimigo da igreja não é o diabo. O maior inimigo da igreja, nosso inimigo é a religiosidade. A religiosidade é quando nós acostumamos a fazer a obra de Deus sem Deus. Infelizmente, muitos têm feito a obra de Deus sem Deus. A gente acostuma a fazer as coisas e faz, nem precisa de Deus para fazer. Por isso que muitas vezes a gente olha no mundo e não vê o poder de Deus se manifestando. Jesus falou muito disso com os fariseus. E nós temos que vigiar demais nesta área. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos rasgar nosso coração com súplicas todos os dias da presença de Deus. Não se acostume a servir a Deus. Não se acostume a servir a Deus. Este é o maior perigo. Rasgue seu coração. O Espírito Santo quer falar com você todos os dias. O Espírito Santo quer te dar instrução todos os dias. O Espírito Santo quer ministrar na sua vida todos os dias. Ele fica nos esperando todos os dias. Feche teus olhos e olhe e fala, Senhor, Espírito Santo, fale comigo. Eu quero que você nesta noite faça um propósito de orar. Todos os dias gastar um tempo na presença de Deus, orando. Rasgando a sua vida na presença do Senhor. Oricalabaxeri condolo sori condolo shabas. Oriandele menobo shababa sere coroxeri andele bessas. Oricabaxei alamanaias. Visita esta igreja, Senhor. Nada é por acaso. O Senhor levantou essa igreja aqui nessa cidade de meu Pai, é para trazer um impacto sobre essa cidade e toda a região. Cumpra o teu propósito, Pai. Jesus, no nome de Jesus, cumpra o teu propósito nessa vida. Levanta homens, colunas, mulheres, colunas, ó Pai. Levanta aqui, Senhor Deus, líderes, homens e mulheres, meu Pai, para fazerem a diferença. Levanta um exército, Senhor. Oh Deus, entrega na mão desta igreja tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela, Pai. Entrega na mão do teu servo, Senhor. Oh Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, meu Pai, para a família dele, meu Pai, para a casa dele, Senhor, para esta igreja. Levanta aqui, Senhor, valentes. Oh Deus, levanta valentes. Em nome de Jesus. Pastor. Oh Pai, pastor, amém. Pastor, amém. Deus abençoe vocês. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Amém?